A Batalha de Trafalgar, em 21 de outubro de 1805, integrou a Guerra da Terceira Coalizão nas Guerras Napoleônicas. Esse conflito teve britânicos enfrentando espanhóis e franceses, enquanto Napoleão Bonaparte planejava invadir o Reino Unido. A vitória resultante do lado britânico ajudou a estabelecer o país como uma força dominante a ser respeitada e contribuiu para a eventual queda de Napoleão. Em 27 de março de 1802, França, Grã-Bretanha, Espanha e Países Baixos assinaram o Tratado de Amiens. Então, a República Batava, sinalizando o fim do conflito e forçando vários dos países a cederem ilhas colonizadas. Apesar do tratado buscar paz na Europa, o fim das guerras napoleônicas só foi adiado. Após 14 meses, a trégua acabou e o descanso terminou. De 1803 a 1805, a Grã-Bretanha ficou na defensiva. Eles não buscaram atacar os franceses, mas sim utilizaram uma estratégia defensiva, esperando que o inimigo fizesse o primeiro movimento. No fim de 1804, os franceses, liderados por Napoleão Bonaparte, uniram-se aos aliados espanhóis para fortalecer sua frota naval e enfrentar a Grã-Bretanha. Napoleão queria invadir a Grã-Bretanha, pois precisava eliminar seu maior rival antes de dominar a Europa. Ele acreditava que, se seus homens chegassem às costas britânicas, obteriam uma vitória rápida e decisiva, disse Derek Frisby, historiador militar e professor da Middle Tennessee State University. Citação: se Napoleão quisesse governar a Europa, ele teria que lidar com a Grã-Bretanha. Ele disse: precisamos controlar o Canal da Mancha por 6 horas e levar nosso pessoal para lá. Depois, tudo estará feito e governaremos o mundo. Fim da citação. Mas enfrentar a Marinha Real Britânica não seria uma tarefa fácil. Ela era admirada e temida mundialmente, tendo derrotado os franceses na Batalha do Nilo em 1798. Nessa batalha, os britânicos foram comandados pelo vice-almirante Horatio Nelson. Famoso por seu profundo entendimento das táticas de guerra naval e por suas ações inovadoras, além de sua ocasional desobediência às ordens de oficiais superiores, Nelson era a escolha óbvia para liderar a Batalha de Trafalgar. Apesar dos cortes de custos e de ter só 27 navios contra 33 franceses e espanhóis, o plano de Nelson confiava mais na habilidade e experiência de sua tripulação do que na quantidade de navios. Em setembro de 1805, Nelson juntou-se à frota britânica estacionada nas águas próximas a Cádiz, na Espanha, e começou a revelar seu plano de batalha. Ele queria destruir de vez a frota francesa, acabando com os planos de invasão da Grã-Bretanha e permitindo aos britânicos saírem da defensiva. Batalhas navais da época ocorriam com ambos os lados em uma linha de batalha, evitando fogo amigo. Era bem menos caótico que o antigo combate corpo a corpo, 1 contra 1. Nelson decidiu dividir a linha oposta em 3, fazendo seus homens navegarem em 2 colunas a 90 graus da linha de Napoleão. Ele achava que, se quebrassem a linha diante do Bucentaure, o navio capitânia francês. Assim, impediriam que navios menores vissem seus sinais, retirando-os temporariamente do combate. Se desse certo, o plano de Nelson permitiria que se aproximassem rápido das frotas inimigas, incluindo combates menores, nos quais os britânicos confiavam na vitória. E isso também faria com que os navios na dianteira da linha precisassem voltar para apoiar a retaguarda, o que levaria algum tempo. Da mesma forma, levaria algum tempo para os franceses conseguirem se posicionar para abrir fogo. O vice-almirante Cuthbert Collingwood navegaria para a retaguarda, enquanto Nelson lideraria sua frota ao centro. Nelson ordenou pintar a frota britânica no atual padrão Nelson Checker, com ousadas cores amarela e preta. Assim, seus navios seriam facilmente identificados para evitar fogo amigo. O principal desafio para os britânicos nessa estratégia era o risco de tiros de canhão atingirem a proa de seus navios. Nelson sabia, por experiências anteriores, que franceses e espanhóis tinham artilheiros mal treinados, e ele achava improvável que eles acertassem pelo menos
com precisão, especialmente porque estariam navegando em meio a uma forte ondulação, o que faria com que seus navios balançassem mais e prejudicassem ainda mais a pontaria. Além de pouco habilidosos, os franceses usavam pólvora ruim, tornando suas armas inferiores, observou Derek Frisby. Os britânicos provavelmente atiravam 3 ou 4 vezes antes que os franceses atirassem uma, afirmou. Ele disse que um sobrevivente espanhol achou o conflito tão assustador que parecia o diabo carregando os canhões. Napoleão planejava que as frotas francesa e espanhola no Mediterrâneo e em Cádiz rompessem o bloqueio britânico e se unissem no Caribe. Eles ajudariam outras frotas aliadas bloqueadas e depois limpariam o Canal da Mancha dos navios britânicos, permitindo que os franceses navegassem até a Grã-Bretanha e invadissem. Os espanhóis pretendiam atirar nos mastros dos navios inimigos ao se aproximarem e depois abordá-los para lutar corpo a corpo. O vice-almirante Pierre-Charles Villeneuve comandaria as frotas francesa e espanhola, e pouco antes da batalha expressaria sua crença de que os britânicos usariam táticas não convencionais durante o conflito. Ele teria perdido a coragem após encontros perigosos com Nelson e os britânicos. Em março daquele ano, Nelson perseguiu Villeneuve após ele escapar do bloqueio britânico e se unir a uma frota espanhola, mas conseguiu evitar Nelson. No retorno à costa espanhola, encontrou outra frota britânica. Ele conseguiu fugir, mas acabou ficando preso no porto de Cádiz pouco antes dos dois lados entrarem em batalha. Nelson, no His Majesty's Ship Victory, usou bandeiras para transmitir uma mensagem de inspiração e apoio aos tripulantes dos outros navios britânicos. No início, ele queria dizer, abre aspas, Nelson confia que cada homem cumprirá seu dever, fecha aspas. Os homens notaram que Nelson deveria ser trocado por Inglaterra e que confia não estava no livro de sinais. Como resultado, seu lema se tornou, abre aspas, a Inglaterra espera que cada homem cumpra seu dever, fecha aspas. Às 6 horas do dia 21 de outubro, as duas frotas se avistaram e Nelson mandou seus homens se prepararem para a batalha. Os franceses navegavam em linha reta perto do Cabo Trafalgar, promontório espanhol. Apenas ao meio-dia, Villeneuve mandou seus homens enfrentar o inimigo. O navio francês Fougère atirou primeiro no Royal Sovereign, capitânia do vice-almirante Collingwood. A frota francesa e espanhola tinha 30.000 homens e mais de 2.500 canhões, enquanto os britânicos contavam com 17.000 homens e 2.148 canhões. Apesar das desvantagens, Nelson permaneceu calmo em uma das duas colunas paralelas. No início da batalha houve confusão, pois a frota adversária não seguia uma linha única, mas estava distribuída em grupos desiguais e espaçados. Para piorar, não se sabia qual era a nau capitânia francesa. Quando os lados se aproximaram, um marinheiro britânico lembrou depois. Citação. Nessa preparação marcante, a mente humana teve tempo para meditar. Era claro que o destino da Inglaterra estava nessa batalha. Fim da citação. Os britânicos seguiam em duas colunas, enquanto franceses e espanhóis formavam uma linha torta e curva. Os britânicos vieram do oeste em ângulo reto, com Nelson indo em direção à frota inimiga antes de virar bruscamente para o ataque planejado. Collingwood fez manobra parecida e Villeneuve ordenou o ataque perto do meio-dia. Atirando contra o Royal Sovereign, ele foi atingido por vários navios franceses e espanhóis antes de romper a linha na retaguarda do Santa Ana e disparar canhões em seu costado. Atrás do Royal Sovereign vinha o Belle Isle, que perdeu seus mastros após ataques de vários navios franceses, como o Fogo e o Victory. O navio almirante de Nelson foi atingido pelos franceses, perdeu o leme e precisou ser guiado pelo timão abaixo do convés. Após 40 minutos de batalha, o Victory cortou a linha entre os navios franceses Bucentaure e Red Tabulo. Disparou canhões pela popa do Bucentaure, causando mais de 200 baixas e desmastreando o navio, removendo-o da ação.
Os franceses esperavam que os britânicos abordassem o Bucentaure, mas eles enfrentaram o Reed Table, cuja tripulação tentou abordar o Victory. No caos, um atirador acertou Nelson no ombro. A bala perfurou uma artéria do pulmão e ficou na coluna. Ele foi rapidamente levado ao convés inferior e atendido pelo cirurgião William Beatty, que já estava sobrecarregado. O Victory parou os canhões quando os artilheiros foram chamados ao convés para lutar. Os tripulantes que tentavam embarcar do Redoutable foram forçados a voltar ao convés, quando os franceses lançaram granadas, enquanto se preparavam para abordar o navio. O Temeraire, segundo na coluna do Victory, aproximou-se do Redoutable e disparou contra a tripulação francesa exposta, causando várias baixas. Às 14h restavam só 99 homens aptos nos 600 tripulantes gravemente feridos. Como resultado, o capitão Jean Lucé rendeu-se. Enquanto isso, o Bucentaure foi isolado por 2 navios britânicos, incluindo o Victory, e o francês Santíssima Trinidad também foi dominado e se rendeu. A situação era difícil para espanhóis e franceses, e logo após, os comandantes dos navios Bahama e San Juan Nepomuceno foram mortos. Após ordenar que seus homens não se rendessem, Villeneuve se rendeu às 2h15 da tarde. Após as rendições, os britânicos tomaram o controle de 20 embarcações da frota adversária, tendo conseguido não perder nenhuma das suas, apesar do início difícil, no qual tanto o Victory quanto o Royal Sovereign sofreram muitos danos. Nelson estava morrendo devido aos ferimentos e ordenou que a frota ancorasse ao perceber a aproximação de uma tempestade. Quando ela chegou, muitos navios franceses e espanhóis danificados, capturados pelos britânicos, afundaram ou encalharam. Nelson morreu aos 47 anos às 16h e 30 cerca de 3 horas após ser atingido pelos ferimentos. Vários dos navios na retaguarda da formação francesa e espanhola estavam relativamente ilesos perto do fim da batalha e tentaram ajudar aqueles que estavam danificados. Porém, o contra-almirante Pierre Dumenoir-Lepelle não rompeu e levou 4 navios para longe do confronto. Apesar de planejar seguir as ordens de Villeneuve para ir a Toulon em 22 de outubro, ele mudou de ideia ao lembrar que o contra-almirante Thomas Lewis e os britânicos patrulhariam o mar na rota de Lepelle. Assim, ele mudou a rota dos navios, mas foram capturados no mês seguinte na Batalha do Cabo Hortagal. O tiroteio cessou às 17h30 e só 11 navios espanhóis e franceses voltaram a Cádiz. Desses 11, no entanto, apenas 5 foram considerados em condições de navegar. 2 dias após a batalha, em 23 de outubro, comandantes franceses e espanhóis cogitaram resgatar navios perdidos. Ao enfrentar os britânicos, perceberam estar em menor número e desistiram do ataque. Collingwood também optou por não atacar as forças aliadas após ordenar que seus homens liberassem os navios capturados para outra batalha. Com o mau tempo, franceses e espanhóis recuperaram 2 navios espanhóis, Santa Ana e Neptuno, antes capturados pelos britânicos, e os levaram de volta a Cádiz. Na volta à Espanha, o Neptuno naufragou perto de rota devido ao mau tempo, enquanto o Santa Ana chegou ao porto. As tripulações de vários navios que haviam sido capturados pelos britânicos se sentiram inspiradas pela missão de resgate e acabaram se revoltando contra os britânicos para retomar seus navios. Mas muitos seriam achados naufragados depois, como o Igler e o Bucentaure. Na intensa Batalha de Trafalgar, os britânicos perderam 449 homens e 1.217 ficaram feridos. Em comparação, as perdas francesas e espanholas foram muito piores. Mais de 4.400 homens morreram, mais de 2.500 ficaram feridos e cerca de 20.000 foram presos. Em 27 de outubro, Collingwood negociou com o governador de Cádiz a troca de soldados espanhóis feridos por prisioneiros britânicos. Os franceses depois aderiram ao acordo de troca de prisioneiros.
O vice-almirante Villeneuve foi capturado, enviado à Inglaterra, libertado e retornou à França. Villeneuve tentou voltar ao serviço militar, mas seu pedido foi ignorado e não obteve resposta. Em 22 de abril de 1806, ele foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Rennes, no noroeste da França. Villeneuve levou 5 facadas no pulmão esquerdo e outra no coração, e, segundo relatos, deixou uma carta de suicídio para a esposa, embora a morte seja tida como suicídio. Historiadores debateram por séculos sobre sua morte, pois a imprensa britânica da época sugeriu que Napoleão o assassinou pelo fracasso na Batalha de Trafalgar. Ao retornar à Inglaterra, a frota britânica trouxe o corpo de Nelson. Collingwood escreveu sobre a morte do amigo. Cito a sempre lamentada morte do vice-almirante Lord Visconde Nelson, Duque de Bronte, o comandante em chefe que caiu na ação do dia 21 nos braços da Vitória, coberto de glória. Sua memória será sempre valorizada pela Marinha e nação britânicas, e seu zelo pelo rei e pelo país servirá de exemplo aos marinheiros britânicos. Fim da citação. Nelson ainda é lembrado como uma das figuras mais respeitadas e heróicas da história britânica. Diversos monumentos foram construídos em sua homenagem, como a coluna de Nelson na Trafalgar Square, em Londres, e o monumento a Nelson em Carlton Hill, Edimburgo. A derrota francesa em Trafalgar arruinou os planos e sonhos de Napoleão de invadir a Grã-Bretanha, observou o historiador Derek Frisby. Citação: sem controlar o mar, a Inglaterra sempre será um espinho ao seu lado. Mesmo conquistando toda a Europa, sem logística naval para mover suprimentos, você fica em desvantagem. Fim da citação. Mesmo após a derrota de Napoleão em 1815, os britânicos mantiveram o domínio marítimo até serem desafiados pelos alemães nas guerras mundiais. Apesar de, em 1806 e 1807, terem sofrido grandes derrotas dos espanhóis ao tentar controlar colônias no atual território da Argentina e Uruguai. Apesar de a Batalha de Trafalgar não ter afetado significativamente as guerras napoleônicas, que seguiram até 1815, essa batalha lendária revelou a habilidade da Marinha Britânica e explicou o domínio britânico nos mares.